Sabe aquele famoso ditado, a vida começa aos 40? Pois é, a frase passa a ideia de que a maturidade nos faz aproveitar melhor a vida. Até os 40 a natureza ajuda, depois a gente precisa ajudar a natureza. Já esse outro ditado, não menos famoso, expressa a necessidade que temos de cuidar mais da saúde a partir dessa idade. De acordo com o último censo no Brasil, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro está cada vez mais perto dos 80 anos. Daí, 40 anos ser considerado um marco do ponto de vista físico e mental. Portanto, aos 40, a tendência é a gente ver a vida de uma forma diferente, com a clareza proporcionada pela experiência acumulada nos anos de vida e com a distorção provocada por problemas visuais. O censo de 2010 mostra que cerca de 36 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de deficiência visual. A presbiopia, nome técnico da vista cansada, é um dos problemas visuais mais comuns. Atinge 85% das pessoas com mais de 40 anos. Esse é o tema do Edição Saúde de hoje. Com 42 anos de idade foi quando começou. Eu percebi que eu tinha que forçar mais a vista, tinha que já começar a movimentar o papel para ter um foco melhor. Existem pacientes que se beneficiam muito de cirurgia, outros que não querem ouvir falar de cirurgia. Ali por volta dos 40 anos, parece que de repente a gente começa a ter que tocar trombone para enxergar o que antes era fácil. Com 42 anos de idade foi quando começou. Eu percebi que eu tinha que forçar mais a vista, tinha que já começar a movimentar o papel para ter um foco melhor. E quando você começa a ter o problema, se você afasta um pouco o papel, você tem o foco. Só que quando a gente afasta, a letra fica muito pequenininha. Então eu boto um monte de luz, um holofote, aí o preto fica super preto, o branco especificamente fica super branco e a gente consegue ver melhor as coisas que estão lá. Então a gente aumenta o contraste. Depois de algum tempo nada disso funciona. Aí as pessoas em geral vão atrás de óculos ou qualquer auxílio óptico. O diagnóstico de vista cansada não é difícil. O oftalmologista faz o teste de acuidade visual a partir da queixa do paciente. A principal delas, dificuldade para enxergar de perto. Você ir num supermercado, você às vezes em algum lugar que te dava alguma coisa para você preencher tudo, você não conseguia. O teste de acuidade visual nada mais é do que o conhecido exame de vista. A pessoa tem que enxergar as letras colocadas num quadro que fica 6 metros distante. O paciente cobre um dos olhos com a palma da mão ou pedaço de papel e vai lendo as letras em voz alta, até a menor linha que ele consegue ver na tabela. E a vista cansada é quando a gente não consegue mais focalizar as coisas para perto, igual a gente focalizava antes. Ele seria melhor entendida como uma modificação de um tecido que passa a não ser mais tão elástico como ele era antigamente. E esse tecido é o cristalino, uma lente que a gente tem dentro do olho, que a gente não pega, não vê, não sente nem nada. E esse tecido começa a ficar mais duro. Quando ele começa a ficar duro, ele perde a capacidade de foco, porque o foco dele é dado quando ele faz esse tipo de movimento. Quando ele fica duro, ele não faz mais o movimento. Então a gente não consegue mais trazer o foco das imagens para perto. Eu passo a ter muita dor de cabeça e arde demais a vista. Eu sinto arder demais, fica vermelho os olhos. Pode causar uma sensação de peso nessa região frontal. Então, alguns pacientes se queixam de que depois de muito tempo de leitura, como se a gente estivesse levantando um peso, fica com peso em cima na região frontal. A gente, em geral, para de ler. Então, isso é uma outra coisa muito frequente. Assim, eu perdi o interesse pela leitura. Eu estou com a pilha de livro ficando cada vez maior do lado da minha cama. Isso é um dos sinais de que eu não estou mais me sentindo bem com a minha visão daquele jeito. Vista cansada é um processo evolutivo. Embora nossa percepção seja que a dificuldade de enxergar de perto parece que acontece de uma hora para outra. Eu estava falando assim, olha, ontem eu comecei a ter vista cansada. E é uma sensação muito comum. As pessoas falam assim, estava tudo bem até semana passada, aí eu de repente não consegui mais ver o celular. Não é assim em geral que acontece. Dá uma piorada depois dos 45 anos mais ou menos, mas isso acontece progressivamente. As exigências da vida moderna podem aumentar a sensação de que o problema de vista cansada aparece mais rápido. O uso de computador não faz com que a vista fique cansada mais rápido. O que acontece com o uso de computador é que a gente percebe a vista cansada mais rápido, porque a gente está fazendo atividade para perto. Então, quando você está com tablet, especificamente,
A distância de leitura ela é menor do que quando você está com notebook, do que quando você está com desktop. Então é natural você perceber no tablet antes dos desktop esse tipo de coisa. Algumas doenças podem desencadear o processo da vista cansada antes dos 40 anos. Os diabéticos têm o cristalino mais duro, ou seja, já tem uma predisposição a ter não só a perda da acomodação, como também a ter catarata, que é a próxima evolução da vista cansada. O cristalino primeiro ele endurece, depois ele fica opaco. Então quem tem catarata precoce tem presbiopia precoce também. Outras deficiências visuais podem retardar ou até inibir os sintomas da vista cansada. Quem tem miopia, em geral, tem pouco sintoma da presbiopia ou da vista cansada. Ele já está meio que trabalhado ou está calibrado para perto. E o míope tem vista cansada mais tarde ou não tem. E eles não é que não tem vista cansada, eles não têm o sintoma da vista cansada. Óculos, lentes, cirurgia são as formas de tratamento da vista cansada. Todas têm vantagens e desvantagens, mas nenhuma delas promove a cura da presbiopia. É o que vamos mostrar no próximo bloco.